Olá, pessoal. Aqui está as Escrituras. E hoje, mais do que nunca, no século XXI, nós devemos nos lembrar das palavras que foram ditas por Deus pela boca dos seus profetas. Mas também nós temos que lembrar das palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus no período em que ele esteve aqui. E também nós temos que lembrar das palavras que foram ensinadas pelos apóstolos em cada uma de suas epístolas. Porque isso é importante demais. Porque o que está escrito tem que servir para você e para mim hoje. Por isso, nós não devemos deixar o que está escrito passar em vão em nossas vidas. Pelo contrário, nós temos que dar valor ao que está escrito. Porque tudo o que está escrito tem o objetivo de nos levar a viver uma vida em Cristo saudável, como igreja dele em todo o tempo em que estivermos nesse mundo. Tem que ser assim. Por isso, nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Nós não devemos, em tempo algum, relativizar o que está escrito, porque isso é errado. Ou seja, o que serviu para a igreja lá no primeiro século tem que servir para nós hoje também no século XXI. E daqui para frente também para as futuras gerações. Então, nós devemos entender isso. Nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Pelo contrário, nós temos que concordar com o que está escrito. Porque quando concordamos com o que está escrito, a nossa prática vai nos levar a vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque nós vamos concordar com a sã doutrina. Nós vamos concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus. Ou seja, nós vamos concordar com o que está escrito. E isso tem que acontecer. De sua parte e da minha parte, sempre. Não podemos errar por não conhecer o que está escrito. Temos que acertar por conhecermos o que está escrito. E para conhecer o que está escrito, temos que ler. Temos que nos aprofundar. Temos que examinar as Escrituras como os irmãos de Bereia fizeram. É isso que tem que acontecer. Quando isso acontecer, de sua parte e de minha parte, estaremos nos enchendo de um conhecimento que vai ser útil e importante em nossas vidas. Porque é através do que está escrito e do que foi inspirado por Deus é que nós iremos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. É assim que tem que acontecer com você e comigo. Sempre. Então, nós não devemos invalidar o que está escrito. Pelo contrário, temos que validar, porque é importante, é útil. O que está escrito serve para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para o nosso aperfeiçoamento. Então, é isso que nós devemos entender a respeito do que está escrito. Porque hoje, no século XXI, nós não podemos ser enganados por ninguém. E a única maneira de não sermos enganados por ninguém é estarmos totalmente inteirados do que está escrito. Porque o conhecimento do que está escrito vai impedir que sejamos enganados por qualquer pessoa. Não importa se é pastor, bispo ou apóstolo. Então, nós temos que ter esse objetivo, esse interesse, essa vontade de não darmos ocasião ou lugar àqueles que hoje nos procuram enganar com sofismas, mentiras e raciocínios falazes, dos mais variados possíveis que eles inventam para nos enganar
Não tem que ser assim com você nem comigo em tempo algum. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos sendo enganados. Talvez muitas pessoas hoje não tenham percebido ou não tenham se dado conta disso ainda. Mas essa é a realidade. Porque quando um homem, um pastor, por exemplo, ele começa a construir um templo feito por mãos humanas, e depois que esse templo está construído e já está na hora de inaugurar, o que ele faz? Ele coloca lá uma placa na frente, ele institucionaliza esse templo com o CNPJ, ele legaliza em nome dele, assim, e ali ele é o pastor. E no dia da inauguração, ele, lá em cima daquilo que ele chama de altar, ele coloca lá um púlpito e ele fica, e esse púlpito fica na frente dele. E ali ele fala para aquelas pessoas que estão sentadas no banco. E no dia da inauguração desse templo, ele diz o quê? Nós agora estamos aqui na casa de Deus. E as pessoas dizem amém, aleluia, glória a Deus, agradecem. Por que elas fazem isso? Isso que elas acabaram de concordar é errado, segundo o que está escrito. Mas as pessoas hoje estão assim, ó. Por que as pessoas estão nessa condição? Porque elas não leram o que está escrito a respeito disso. E já tem textos bem claros explicando sobre essa questão, sobre o que significa a casa de Deus. Será que esse templo construído por mãos humanas é a mesma casa de Deus? Não, não é. Mas as pessoas são enganadas por essa palavra que saiu da boca de um pastor. É como se aquele templo construído ali, que tem alguns metros de largura, de comprimento, de altura, pudesse conter toda a grandiosidade de Deus. Eles tentam encaixotar Deus ali, naquele espaço minúsculo, diante da grandeza de Deus. Esse é o erro que eles cometem. Porque nenhum templo construído por mãos humanas, em tempo algum, pode se dizer que é a casa de Deus. Não é assim. E não é assim mesmo. Por que não é assim? Porque o próprio Deus já falou sobre isso. O Deus que você crê, o Deus que eu creio, já falou sobre essa questão, já esclareceu, já está esclarecido. Mas parece que as pessoas hoje não se deram conta disso ainda, não perceberam, ou não leram, ou ninguém ensinou, ou ninguém leu o que está escrito a respeito disso. Parece que hoje, no século XXI, as pessoas não se deram conta disso ainda. Esse é o erro. É o erro que vem de não conhecer o que está escrito. Por isso as pessoas estão, como o Senhor Jesus mesmo disse, laborando em grande erro. Mas agora é hora de acertar. É hora de acertar conferindo o que está escrito, como os irmãos de Bereia fizeram quando Paulo pregou lá. Eles foram conferir. E é isso que você e eu temos que fazer. Então vamos conferir se um templo construído por mãos humanas é mesmo a casa de Deus. Ou se Deus aprova tal coisa. Mas eu não vou ler aqui um jornal, uma revista, ou que eu li na internet, ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outro livro, enfim. Não, eu vou ler o que está escrito. E o que está escrito é muito claro, tanto para você como para mim. E esse texto vai esclarecer essa questão de uma vez por todas. E eu espero que seja assim esclarecido de uma vez por todas para sempre, tanto para você como para mim, como para qualquer pessoa hoje. Então eu vou ler aqui esse texto
que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto aqui é apenas uma repetição do que já tinha sido dito pela boca do profeta Isaías. E também é repetido por Paulo, quando ele pregou o evangelho lá no Areópago, em Atenas. Então, esse texto é muito bem claro. Está escrito assim: Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, é agora que vai ser esclarecido. Então nós lemos aqui que Davi queria construir a casa, mas foi Salomão, o seu filho, que a construiu. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então já está esclarecendo aqui que o Altíssimo, que é o Deus que você crê, que é o Deus que eu creio, que é o Deus do qual Estevão está falando aqui, que é o mesmo Deus que falou pela boca do profeta Isaías, o mesmo Deus que Davi cria e Salomão também, esse Deus, ele não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Isso já está dito por Deus. Deus falou pela boca do profeta Isaías. Essa é a verdade. E o que Deus falou por boca do profeta Isaías? É assim que está escrito: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Foi isso o que Deus falou pela boca do profeta Isaías. E ele vai continuar dizendo: Que casa me edificareis, diz o Senhor. O Senhor está perguntando para você hoje: que casa você ou eu podemos edificar para Ele? Nós iremos conseguir fazer uma casa tão grande que Ele possa habitar, que Ele possa encher a casa totalmente? É possível isso acontecer? Nós temos essa condição de fazer isso? Não. Porque está escrito aqui. Deixa eu ver aqui. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Existe um lugar construído na terra em que Deus possa repousar? Existe um lugar que nós podemos construir para que aquele lugar seja a casa de Deus? Não. Em hipótese alguma, não. Não tem cabimento isso. Nós não podemos construir tal coisa. É impossível. Aí ele continua aqui dizendo: Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Então nós devemos entender isso. Essa é a realidade. Já está esclarecido aqui. Então, nós não podemos agora mais dizer dentro de um templo que aquele templo é a casa de Deus. Quem diz isso está errando. Quem diz isso está discordando do que Deus disse. Não está concordando com as palavras dele. Está errando por causa disso. Está fazendo Deus mentiroso. Então, nós devemos nos conscientizar disso, que não podemos dizer mais isso. Porque hoje, na terra, onde você e eu vivemos, não existe casa de Deus. Pelo menos não existe uma casa de Deus construída por mãos humanas. Então é hora disso ser desmistificado pelo que está escrito aqui. Essa é a verdade que nós devemos nos inteirar dela, dita pelo próprio Deus, para você e para mim, hoje. Então nós devemos
está de acordo com essa palavra, e não ao contrário dela. E não devemos estar contra ela, em tempo algum. Esse é o erro que muitos estão cometendo. Agora é hora de se purificar desse erro de dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Não podemos fazer mais isso, porque esse texto já nos esclareceu você, esclareceu a mim. Era isso que Estevão estava dizendo para aquelas pessoas ali. Então, essa é a verdade. Não tem como negar isso. Pelo contrário, nós temos que confirmar essa verdade. Essa verdade tem que ser confirmada para você e para mim hoje, para que possamos confirmar ela para outras pessoas também. Então, era isso que eu queria falar aqui. E eu espero que tudo que já foi falado aqui seja algo que te esclareça e tire todas as suas dúvidas e te dê certeza e convicção de que é assim como está escrito. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria falar aqui. Para que hoje, no século XXI, as pessoas possam estar esclarecidas disso para sempre. E assim possamos praticar o que está escrito. E o que está escrito é isso que eu li aqui. Então, isso que está escrito tem que ser uma regra para você e para mim sempre. Não podemos mudar isso. Pelo contrário, temos que confirmar. E o que está escrito agora não vai fazer nem você e nem eu errarmos mais. Pelo contrário, vai nos fazer acertar. E esse é o seu objetivo. Acertar por sabermos o que está escrito. Então, essa mensagem é para a sua e para a minha edificação, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Porque é isso o que as Escrituras se propõem a fazer com você e comigo. Então, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.